Mesmo sentados, queridos, porém, reverentemente, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 24 e 25. Mateus 7, 24 e 25. Quantos irmãos localizam o texto da palavra de Deus? Eu quero fazer menção com gratidão da presença da Marina com a gente, a mãe da irmã Tatiana. Muito obrigado pela sua presença. Sinta-se em casa e Deus te abençoe rica e abundantemente, viu? Mateus 7, 24 e 25. Diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um imprudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Pai querido, nesses momentos pedimos do Senhor a iluminação do teu Espírito e a tua unção para considerarmos a tua palavra nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com os irmãos nesta noite a partir do seguinte tema: famílias edificadas sobre a rocha. Pela manhã nós falamos sobre as famílias onde Jesus está presente, os lares onde estão presentes. Hoje eu quero aproveitar esse texto para falar sobre famílias edificadas sobre a rocha. No capítulo 7 do Evangelho de Mateus, encontramos um dos ensinamentos mais poderosos de Jesus. Aqui nesse contexto, a parábola das duas casas. A casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. Nela, meus queridos, Jesus compara nossas vidas às casas construídas sobre diferentes fundamentos. Uma casa é construída sobre a rocha, enquanto a outra é sobre a areia. A casa sobre a rocha é a vida alicerçada nos ensinamentos de Jesus. É a família alicerçada nos ensinamentos de Jesus. É a família dentro do contexto da vontade do Senhor. É a vida construída sobre a fé, a obediência, a submissão à vontade de Deus. Esta é a família edificada sobre a rocha. Essa vida é sólida, firme, pois resiste às tempestades da vida. E quantas tempestades a gente enfrenta na vida, né? Então, quando estamos edificados, nossos lares, nossas casas, nossa família, sobre a rocha, a gente, na verdade, está firme e inabalável. A casa sobre a areia representa a vida sem fundamento em Deus. É a vida guiada pelos desejos do mundo, pelas paixões e pelas filosofias humanas. Essa vida é frágil e instável, pois não suporta as provações da vida. Então, a menção da casa sobre a rocha, que ela enfrenta todo tipo de tempestades, todo tipo de prova, e ela vence. Ela não se abala, ela não se desestrutura, porque está confiante e alicerçada na rocha de Cristo. A menção da casa construída sobre areia, vulnerável, frágil, que perece, que cai, que inunda, porque está construída fora da rocha que é o Senhor Jesus Cristo. Aqui, meus queridos, nesse texto, Jesus fala de chuva no telhado, de rio nos alicerces, vento nas paredes,
Ou seja, ele fala das tempestades da vida. Talvez nós não estamos pensando aqui num tipo de tempestade literal, como aquelas que estão acontecendo no sul do país, e eles estão enfrentando esta luta intensa ali, uma situação que carece mesmo, como fizemos há pouco, de nossas orações para aquele povo, inclusive por irmãos nossos, crentes em Jesus Cristo, que estão sofrendo esse tipo de situação ali. Esse é o tipo de a tempestade é literal, e com isso eles enfrentam as tempestades da vida. Mas as tempestades da vida podem vir em nossas casas de muitas maneiras, de muitas formas. O desemprego pode ser uma tempestade que venha provar a gente. Além do desemprego, a enfermidade pode ser um tipo de tempestade que desestrutura, que nos balança emocionalmente muitas vezes. A situação do relacionamento familiar, às vezes filhos que precisam de libertação, maridos que precisam de libertação, mulheres que precisam de libertação, pessoas que precisam, na verdade, de libertação espiritual, lares que têm filhos envolvidos, infelizmente, com muitas drogas. Então são tempestades que muitas vezes afligem a nossa casa, afligem o nosso lar. As tempestades da vida, meus queridos, desta noite, representam os desafios, as dificuldades e as provações que todos nós enfrentamos. E diante das provações, diante das lutas, diante das aflições, diante das tempestades, nós lembramos de Jesus, nós lembramos do salmista dizendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente nas tribulações, socorro presente nas tempestades da vida, socorro presente nas turbulências da vida, nas adversidades, nas intempéries da vida. O Senhor é o nosso socorro. Todos nós enfrentamos diversas delas, podemos citar algumas delas, por exemplo, algumas das tempestades das provas, doenças, perda de emprego, problemas familiares, crises financeiras, são apenas algumas das tempestades que podem atingir nossas vidas, que podem atingir nossas casas. Em algumas ocasiões, a chuva poderá atacar o telhado da sua família, um rio de desilusão poderá inundar os seus alicerces, o vento frio da dor poderá soprar sobre as suas paredes. Isso pode acontecer, mas o convite desta noite é que o alicerce da sua casa esteja sobre Jesus Cristo. Que o alicerce da sua casa, ou que a sua casa, a sua família, o seu lar tenha sido verdadeiramente construído sobre a rocha que é Cristo, e você há de superar essas tempestades. Nós vemos aqui dois tipos de pessoas nesse texto: a pessoa prudente e a pessoa insensata. A prudente, a sábia, constrói a sua casa sobre a rocha, sobre o alicerce que é Cristo, não é? E a insensata constrói sobre a areia, sem base, sem estrutura, sem fundamento, não é? Que tipo de pessoas nós somos? Faz toda a diferença da maneira como construímos o nosso lar. Que tipo de pessoas só faz a diferença quando construímos nossa casa? Se formos prudentes sobre a rocha, se formos insensatos, construiremos sobre a areia. A rocha sobre a qual podemos construir nossas casas é Jesus Cristo, Senhor nosso, Deus nosso, aquele que se ofereceu por nós e enfrentou todas as provas desta vida, como nós enfrentamos, e muito mais do que as nossas, exceto as provas por causa de pecado, porque ele não tinha pecado. Mas ele enfrentou todas as provas da vida, enfrentou todas as turbulências desta vida, e finalizou morrendo na cruz do Calvário por mim e por você.
morrendo na cruz pela vida de cada um de nós. Ele assim se ofereceu pelas nossas vidas. Ele é o fundamento sólido, a rocha sobre a qual podemos construir nossas famílias. Ele é o fundamento sólido da palavra, nos dá força para superar toda e qualquer obstáculo. É Cristo que na verdade nos dá força. Através da fé em Jesus podemos ter certeza de que nossas famílias resistirão às mais fortes tempestades. Há de resistir. Eu quero considerar aqui alguns princípios que devem nortear nossas famílias, que certamente nos ajudarão a edificar nossos lares sobre a rocha. Rocha esta que é Cristo, edificar sobre o Senhor. E o primeiro destaque que faço aqui é que famílias edificadas sobre a rocha, ela faz investimento dirigido para resultados desejados. Investimento. É preciso investir na família. É preciso investir nos familiares. É preciso investir uns nos outros. Quando você separa um momento e senta para poder bater um papo gostoso com o seu filho, você não está gastando tempo, você está investindo tempo. Investindo tempo. Quando você separa um momento para poder conversar de forma saudável com a esposa ou com o esposo, para poder colocar as coisas em ordem, você não está gastando tempo, está investindo tempo. Então esse investimento é tremendamente necessário para que nós possamos ter resultados desejados, porque os resultados serão abençoadores quando nós assim fazemos investimento. Em Mateus capítulo 7, verso 12, assim: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei dos profetas. A lei da semeadura. Você planta para colher. A gente planta e a gente verdadeiramente colhe. Este princípio nos ensina a plantar o que nós queremos colher. Se você quer colher no futuro filhos como bons cidadãos, como pessoas de Deus, como pessoas do Senhor, você precisa investir na educação do seu filho, sobretudo na educação cristã, da educação para a vida, nos ensinos para a vida. Quantos de nós, dos nossos pais, recebemos algum legado que às vezes eles nem tinham muita sabedoria para poder passar, mas passaram um legado que nós não deixamos nunca. O legado da honestidade, o legado da integridade, o legado de uma vida correta. Recebemos dos nossos pais, sem nem ter muita sabedoria, mas a forma de ser eles transmitiram esse legado. Então eles semearam isso e colheram nesse sentido. Assim nós precisamos semear nos nossos filhos, semear neles para que possamos colher. Então devemos plantar o que queremos colher, plantar o que desejamos colher. O marido deseja que a sua esposa seja carinhosa, ofereça carinho para ele, para ela. A esposa deseja que o seu marido seja compreensivo, seja também compreensiva. É a lei do investimento dirigido para resultados desejosos. Para alcançar êxito na família, os familiares devem tratar o outro como gostam de serem tratados, como gostam. E é preciso assim fazer, ajudar, para ser ajudado, compreender para ser compreendido. O resultado será óbvio, você colherá o que plantou. Por isso é preciso investir. Alguns pensam que podem colher laranja plantando limão. Quem planta limão só colhe limão. Nada contra limão, aliás, eu gosto de limão. Uma limonada, né? É só fazer uma limonada que ninguém sabe. Uma demais a boca.
Então, eu gosto muito de limão. Mas há pessoas que plantam laranja e querem colher limão, ou vice-versa, não quer colher laranja. Ou há outros que querem colher maracujá plantando espinheiro. Não tem jeito, é colher espinho mesmo. Jesus mostra que só podemos colher o que plantamos. Quem quer amor, investe em amor. Quem quer atenção, investe em atenção. Quem quer respeito, investe em respeito. Em 1 Coríntios 9,6, o apóstolo Paulo diz: aquele que semeia pouco, pouco também se fará. Aquele que semeia em abundância também se fará. Semeie muitas coisas boas na sua casa e você há de colher. Você há de colher na sua vida, na sua família, nos seus filhos, no seu lar. A prática desse princípio nos ajudará a edificar nossas casas sobre a rocha. Mesmo que haja chuva no telhado, como diz o texto, mesmo que haja rio nos alicerces, mesmo que haja vento nas paredes, o companheirismo, a cumplicidade e a alegria de viver em família serão preservados. Ainda que com todas as tempestades que nós citamos há pouco aqui, a alegria de viver em família será preservada diante das tempestades da vida. Então, o primeiro direcionamento que eu dou aqui, para que nós possamos nos dar bem como família, tendo a nossa família, o nosso lar edificado sobre a rocha, é fazer investimento dirigido na família, para resultados desejados. Pode acontecer exceções de que você faça investimento e acaba não colhendo. O semeador muitas vezes ele semeia, e às vezes semeia em pedra, né? E quando ele semeia em pedra, o semeador diz isso, ele não colhe. As sementes não dão fruto, mas regra geral, na maioria das vezes isso dá. Então vale a pena investir, vale a pena fazer isso, vale a pena estar realizando dessa forma. Mas um outro conselho que coloco aqui, uma outra direção aqui para que o nosso lar seja edificado sobre a rocha, é que a família edificada sobre a rocha, ela desenvolve perdão terapêutico. O que eu digo com o perdão terapêutico? Perdão que cura. O perdão que promove terapia da cura. Quando a chuva cai sobre o telhado da nossa família, quando o rio atinge os nossos alicerces, o vento sopra sobre nossas paredes, há a tendência de achar culpados dentro da própria casa. Tem que ter cuidado com isso. Culpado dentro de casa, foi você. Especialmente quando desejou fazer uma coisa e teve, na verdade, a oposição de outra e fez depois. Está vendo? Eu falei que você não ia dar certo. A culpa é sua. Não é assim que se faz. Desenvolver o perdão terapêutico. Há a tendência de achar culpados. Na verdade, todos são cúmplices e responsáveis pelo que aconteceu. É preciso conhecer sua culpa e perdoar e serem perdoados. Eles não reconhecendo isso. Perdoando e sermos perdoados. Agindo com misericórdia uns com os outros. É preciso se fazer. O perdão terapêutico não é um simples perdão. Não é o perdão da covardia, que você perdoa apenas diplomaticamente. Não é o perdão da indiferença, quem perdoa e se distancia. É o perdão que não humilha, é o perdão que não acusa, é o perdão que não cobra, é o perdão que esquece, que perdoa para remover mágoas e a dor, para curar feridas interiores, para restaurar os laços rompidos e relacionamentos quebrados.
Então precisamos, na verdade, desenvolver a terapia do perdão. Quando eu falo da terapia do perdão, eu digo isso porque quando nós alimentamos o nosso coração com rancor, mágoa, ressentimento, seja por quem for, além de não fazer bem ao nosso relacionamento, prejudica nós mesmos, atrapalha a gente mesmo. É por isso que eu costumo dizer em alguns momentos que há pessoas que não merecem ter nem raiva delas. E se você tiver raiva delas, você vai sofrer. Então não vale a pena. Mas no relacionamento da família é preciso desenvolver esse perdão terapêutico. Afinal, todos somos imperfeitos, todos somos limitados, todos somos tendentes a errar. Por isso, sempre dependemos do perdão um do outro para que a família permaneça em pé. Ainda que haja chuva no telhado, rio dos alicerces e vento apareça. Meus amados irmãos, aqui presentes e também aqueles que acompanham a transmissão, a palavra perdão significa limpar a conta, perdoar, cancelar a dívida. Perdão não é dado porque alguém merece ser perdoado. Perdão é um ato de amor, de misericórdia e graça. Perdão é a decisão de não manter algo contra outra pessoa, apesar daquilo que ele fez. Lembra lá da palavra bíblica de Romanos 5,8? Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. 1 Pedro capítulo 4, verso 8, diz assim: o amor cobre multidão de pecados. Na tradução da Bíblia Viva diz assim: o amor compensa muitas faltas de vocês. Pois o amor é capaz de perdoar. Quando amamos de fato de verdade, somos mais compreensivos, somos mais tolerantes, suportamos mais, deixamos de ser tão exigentes, tão radicais, tão vingativos, tão egoístas. Quando amamos, amor não é meramente sentimento, amor é prática, é ação. É ação. Então, queridos, para que a família seja edificada sobre a rocha, ela precisa fazer investimento dirigido para resultados desejados. Ela precisa desenvolver o perdão terapêutico. E ela precisa, no último aspecto, a família edificada sobre a rocha, ela vive na dependência de Deus. Diante da chuva no telhado, do rio dos alicerces, dentro das paredes, devemos buscar a ajuda de Deus para manter nossa casa em pé. Como precisamos disso? Quer manter sua família em pé? Peça ajuda a Deus. Coloque Jesus para poder estar junto com você na sua casa, como falamos pela manhã. Quer manter a sua família unida? Clame pelo socorro divino. Está sentindo que os ataques do inimigo à sua família estão surgindo algum efeito? Recorra a Deus. Precisamos cultivar cada vez mais a dependência de Deus para manter a nossa família unida e forte. Precisamos assim fazer. Precisamos depender de Deus para manter a nossa integridade, para não pecar contra o Senhor e pecar contra a nossa família, para poder honrar nossa casa, honrar nossa família. Precisamos cultivar na família o hábito espiritual de orar ao Senhor, para que nos mantenhamos firmes e fortes diante das tentativas do inimigo e nos destruir, de levar cativo nossos filhos e nossas famílias. Então, na verdade, manter esse hábito de orar em família, de orar pela família, de orar por nossas vidas. Eu concluo esta reflexão dizendo que a família foi instituída por Deus. E o plano dele é que as famílias vivam felizes. Interessante.
quando Noemi, ela começa a ajudar a sua ex-nora Ruth a arrumar um casamento, ela diz assim: eu não hei de te arrumar um lar para que sejas feliz. Isso não quer dizer que aquele que não tem casamento não é feliz, não. Eu vi um livro há muito tempo titulado Solteiro Mas Feliz. Mas também o outro casado é feliz também, porque felicidade não está. Aliás, eu costumo dizer que ninguém casa para ser feliz, casa porque já é feliz. Porque se não for feliz, vai casar e vai entrar nesta manga de fazer mal ao outro também. Fazer o homem feliz também. Não é? Então, queridos, alicerçados na rocha que é Cristo, e observando esses princípios abordados, e muitos outros que encontramos nas Sagradas Escrituras, dificuldades poderão vir, elas vêm, na sua casa, na minha e de todos nós. Chuvas do telhado poderão vir, no sentido de provações, rios dos alicerces poderão vir, vento nas paredes, mas praticando o ensino de Jesus, nós venceremos as crises e alcançaremos a vitória. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a minha família e a sua, e nos ajude a experimentar de fato as bênçãos do Senhor, e que nenhuma inundação, nenhuma prova, nenhuma luta possa parar ou abalar os alicerces da nossa casa, porque ela estará firmada, edificada sobre a rocha. Que Deus abençoe. Amém? Vamos de pé. Vamos orar nesse momento, encerrando o culto desta noite. Hoje eu não vou chamar alguém à frente, não. Vai chamar para você juntar, se tem um familiar seu, você vai juntar junto com ele nesse momento e pedir um para o outro. Se não tem, se tem duas pessoas que não têm família aqui, junta. A Beth pode juntar aqui para mim nesse momento aqui, ó, nessa hora. Ali nós temos uma família que nós arrumamos sozinhos aqui. Ô Davi, vamos vir aqui, Davi, juntar com sua mãe aqui, ó. Vem cá, Davi. Juntar vocês aqui. Ora por Deus que está orando junto, Matheus ali mais do Valdir, né? Então vamos estar juntos ali em oração, juntemos neste momento. E eu gostaria nesta hora, que vocês, família reunida aqui agora, em oração, tivessem um momento com vocês, pensassem aqui na palavra, pensasse nas tribulações, nas provas, nas lutas, e pensasse no lar e ficasse com a rocha. E ore juntos com o outro, depois eu vou encerrar orando, mas você terá algum momento para poder estar orando juntos nessa hora. Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor e queremos, ó Deus bendito, que nossos lares, que nossas famílias, que nossas casas esteja alicerçado na presença bendita de Jesus. Cremos, ó Deus bendito, que o Senhor é a base de nossa família. Por isso, ó Deus bendito, nos dê força diante das provas,
nos dê força diante das tempestades, nos dê força diante das lutas, diante das turbulências da vida, Pai querido, nos dê forças, fortaleça-nos, ó Pai do Senhor, e na força do seu poder. Pai querido, cuide de cada família que se faz representada aqui neste momento. Cuide de cada lar que se faz representado nesse momento. E aqueles que também compõem a tua igreja, que não se fazem representados nesta hora, que sejam de bom modo alcançados por esta oração, que sejam cuidados pelo Senhor, amparados pelo Senhor e dirigidos por Ti, ó Deus e Pai. Venha conduzir nossas vidas, venha abençoar nossas vidas, venha fortalecer nossas vidas no Senhor e na força do Teu poder. Venha trazer refrigério para a nossa família. Venha trazer, ó Deus bendito, paz na nossa casa. Venha trazer, ó Pai querido, harmonia e alegria. Venha, ó Deus bendito, trazer alegria de estarmos em família. Venha, ó Deus bendito, permitir que os nossos lares exale, Pai querido, o doce aroma de Cristo. Que o bom perfume de Cristo seja um diferencial na vida de cada uma de nossas famílias. Eu oro, Senhor, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Que Deus dê a todos uma semana abençoada e vitoriosa no Senhor. Ali na frente